e do assessor também, eles querem ter esse poder sobre o cliente. A minha opinião sobre isso, sim, é que o cliente é o cliente, ele é o soberano, não tem para onde. Isso. Se ele definir, eu quero estar com um assessor tal, o assessor Y, o consultor, ou não quero ter, é ele quem define, é o cliente. Mas existe essa briga, né, de quando o consultor, né, tanto que até falando de equity mesmo assim, a equity de uma consultoria chega a ser mais valiosa do que a do assessor só por conta desse contrato, as pessoas falam. Porque agora você tem o cliente com você, né? O cliente assinou algo contigo. Diferente do assessor, que o assessor, na verdade, como você falou, é um preposto. Tem ali a corretora, tem o escritório está conectado à corretora, por mais que seja sem exclusividade, vai estar conectado a várias corretoras. Isso. Só que ele está conectado ali e o cliente é quem define. Eu quero estar com esse assessor, ele vai lá e troca. Ele vai lá e troca o código. Para o preposto 1 ou 2. Isso. Então é assim que acontece. Agora, se o escritório um dia acabar, o cliente não aconteceu nada diferente. Ele só perdeu talvez o assessor dele, a ponta de conexão, de contato. Mas todo o resto acabou. Né? Não tem contrato, não existe contrato cliente. Né? O contrato é com a corretora e a corretora permite que ele escolha o escritório. Exatamente. E essa questão assim de quem é o cliente, a comissão gerada pelo cliente, isso é uma questão bem delicada, porque como a gente falou, né, no seu evento, que foi, assim, maravilhoso, eu, inclusive, aprendi muito, tem essa questão, né, o assessor fala que o cliente é dele, a corretora fala que o cliente é dele e o escritório fala que o cliente é dele. Exato. Então, assim, de quem que é o cliente? A gente tem que decidir isso, né? E lembrando aqui, é um pouquinho complexo e não tem resposta, por quê? Porque a resolução da CVM, ela diz que o assessor tem uma relação comercial com os clientes. Em outras manifestações de entendimento da CVM, ela diz que clientes apresentados pelo agente autônomo. E nos acordos de sócio, nos contratos sociais dos escritórios, fala que os clientes da sociedade. E a corretora, nos contratos da corretora, os clientes que mantêm conta na corretora, os clientes da corretora. Então, assim, cada pessoa está ali puxando para o seu lado. A gente tem que descobrir, e eu acho que quando isso for falado pela CVM, isso vai resolver muitos problemas do mercado, que é de quem, afinal, que é o cliente. Porque é uma questão da titularidade das comissões geradas. Porque assim, né, de quem é o cliente é até uma coisa engraçada de falar, né? Realmente o cliente, o cliente é dele, né? Ele é dele. O cliente é dele, ele é ele. Mas eu quero saber de quem é o direito sobre a titularidade da comissão gerada. Sim. Porque você está negociando ali o direito, né, da comissão, né? Que é LGPD, né? Exatamente. Que é o que pega bastante. Então, assim, hoje também tem essa discussão, o cliente doado, o cliente captado, o cliente doado. Então, assim, como que eu vou provar que um cliente é doado, que ele é captado? Tem essa questão probatória. Aí eu vou ter que informar o CPF, né? Já vi processos aí judiciais que tá informando o CPF de todo mundo. Imagina um cliente lá no Jus Brasil. Peraí, estão discutindo aqui? Meu CPF, nem sabia. A minha comissão? Não me contaram. Muito louco isso. Então, assim, é algo que a gente pensa, né? Nossa, não tem resposta. E é um mercado muito novo, muito novo. Bem dizer aí, o assessor, ele começou a crescer desde 2017. Então, assim, extremamente novo. Agora que a gente está vendo essas mudanças mais agressivas por parte da CVM, vai mudar, e daqui 2 anos vai mudar de novo, daqui 3 anos novamente. E aí a regulação, ela vai ficando mais afiada. Porque surgem os problemas, surgem as soluções. Sim. Então, né, para ter uma solução tem que ter um problema. Então, agora, nós estamos fazendo o que aqui? Nós estamos levantando um problema. Daqui uns dias, tomara Deus que a gente sente aqui para discutir a solução, né? Exato. Ou então para falar, gente, de fato alguém decidiu, né? E eu acho que um problema grande aqui que a gente tem também é sobre os contratos, né? Que eu acho que é um assunto que as pessoas mais querem saber também, né? Querem saber de exclusividade, que a gente falou, do marketing digital e tudo mais, de como se colocar na frente do cliente, o que pode, o que não pode. Mas uma coisa que é muito importante para proteger o assessor pessoa física, vamos dizer assim, né? E que também protege o escritório, né? De que lado que a gente teria que analisar também, depende do prisma que a gente olha. Mas hoje a gente sabe que tem várias cláusulas, né? Quando a gente assina um acordo lá de sócios. E tem gente colocando isso até mesmo no contrato social, eu já vi. Não compete, não solicite e vários outros nãos aí. Isso, nãos, com umas coisas assim, vou falar absurdas. De, olha, se você, sei lá, sair daqui
em menos de 2 anos do non-compete que você assinou lá, você também entrar no non-solicit, que aí elas fazem um cross ali. Fazer um Que cross. se você abordar um assessor daqui para levar para onde você tá, ou então abordar um cliente para levar onde você tá, você tem que pagar uma multa de 500 mil mais 12 vezes do que você fez de receita nos últimos meses. Então, é um negócio muito louco. Muito doido. Como é que tá essa cláusula? Eu acho que melhor pergunta, o que um assessor hoje que tá começando, ou até mesmo já tem uma carreira consolidada, o que ele deveria tomar cuidado? Que você já viu aí no mercado, talvez, mas o que ele deveria tomar cuidado ao olhar um contrato, basicamente? Primeira coisa é te chamar, eu acho. Mas segunda coisa é que se ele estiver olhando lá sozinho e tal, como que ele olharia isso? Eu acho assim, a primeira coisa que a pessoa tem que entender é o que é um contrato social, o que é uma sociedade. Porque a gente sabe do discurso aí, vem de lá, torne-se um sócio e tudo. Mas assim, o que é ser sócio? Na realidade, nós estamos sócios. Sócio é uma condição temporal, né? Ninguém nasce sócio, né? As pessoas se tornam sócios. Então, assim, o contrato social é o documento principal, é o documento que vai literalmente abrir o CNPJ. Então, são sócios, são as pessoas lá se reunindo, falando, gente, vamos nos tornar sócios? Vamos abrir uma empresa? A empresa X, a empresa Y, a empresa tem tantas cotas, a empresa vale isso, se o morrer vale tanto, se o entrar vale tanto. E aí, ali no contrato social, eu estou discutindo como que vai ser essa empresa. Ok. No acordo de sócios, já fala, né? Acordo de sócios para os sócios. Eu estou negociando as minhas liberdades dentro daquela empresa porque eu sou livre para contratar. Então, é o meu CPF vinculando ao seu CPF, vinculando ao CPF dele. É um acordo ali entre pessoas em que a sociedade também assina. Ok. E dentro desse acordo de sócios é que eu vou negociar as minhas liberdades. Porque se eu não tivesse nada para negociar, para que eu assinaria um acordo? Né? Enfim, se eu não tenho nada para oferecer, eu não vou negociar nada. Eu só negocio aquilo que eu tenho. Enfim, não sei o que tem lá no mercado futuro, opções não é o caso. Mas aí começam a negociar as liberdades. Então, eu tenho a liberdade, né, o direito de exercer as atividades do jeito que eu quiser na minha vida. Mas eu assinei o non-compete, que é uma cláusula válida, se feita da maneira correta, em que eu me comprometo a não concorrer com aquele escritório durante um determinado período e também quando eu sair durante um determinado período. Mas tem uma questão aí de validade da cláusula para que ela não seja nula, que é, se eu, por um acaso, descumprir, eu vou ter que pagar quanto? Para eu ficar 2 anos no mercado, sem concorrer com o escritório, lembrando que ele tem um objeto social exclusivo de agente autônomo, eu vou chegar nessa parte. Então, se eu vou ficar lá 1 ano e meio, 1 ano, sem concorrer com ele, eu vou viver do quê? Eu vou ter que receber uma contraprestação financeira ali, a que a gente chama da contrapartida financeira. E vários outros requisitos legais para que essa cláusula ela se torne válida, porque eu estou negociando a minha liberdade profissional. Então, não é qualquer coisa. Já vi aí, né, determinadas cláusulas em que o assessor tinha que pagar 2 milhões. Peraí, ele tem 2 milhões? Não, então já começa por aí, tá errado. Como é que você vai exigir de uma pessoa? Às vezes ela nem tem. Segundo, qual é esse segredo comercial que você está querendo impedir que a pessoa? Vale esse ponto aí. Que é um segredo comercial, sendo que tudo está na norma. A não ser que a pessoa faça o VDA e, de fato, ela consegue uns segredos comerciais de prospecção. Mas, assim, qual é esse segredo dos assessores daquele escritório XY, não sei, que ele não vai poder sair? Esse é um outro ponto. Então, tem a questão da contrapartida financeira, qual é a necessidade disso, principalmente para os minoritários. E tem a terceira questão. É uma cláusula de não concorrência ou não competição, seja lá o que for, ou é uma cláusula de invalidação profissional? Porque tem cláusula que fala, você não pode trabalhar como consultor, você não pode trabalhar como empregado. Como bancário. Você não pode ser bancário, você não pode ser administrador. Você não pode estar no mercado financeiro. Você não pode estar no mercado. E às vezes, qual foi o sonho daquela pessoa? Foi entrar no mercado. Às vezes, eu já vi pessoas largando profissão de engenheiro, de arquiteto, médico. Às vezes a pessoa se programa, advogado. Conheço também advogado de engenharia. Às vezes a pessoa se programou. Padres, aí. Teve um cara aqui Que legal. Que estava aqui na imersão, que ele quase estava virando padre, e depois ele resolveu casar
Ó. E aí E virou depois assessor. virou assessor. Eu Tá fiquei, vendo? esse é o primeiro. Então, assim, às vezes a pessoa, ela se programa a vida dela, avisa os familiares, gente, tô no mercado financeiro, isso aqui. Então, assim, a pessoa não se programa, ela se depara com essa cláusula e fala assim, mas peraí, o que eu vou fazer da minha vida? Então, fica uma coisa assim, meio escura, a gente não sabe muito bem, meio tenebrosa, enfim, que a gente precisa de discutir, né? Enfim. E as outras cláusulas, por exemplo, a cláusula de não solicitação de clientes. Enquanto não for decidido de quem é o cliente, não tem como eu dar certeza dessa cláusula, Uhum. né? Porque uma coisa depende da outra, certo? Então, assim, o recado que eu dou, e que a gente já está até, né, finalizando, é vejam a necessidade, vejam se está coerente com o restante e vejam se realmente a pessoa ela tem um conhecimento tão magnífico para impedir ela de exercer as atividades no prazo de 2 anos. Né? Porque na minha visão não tem tanto segredo assim. Tem prospectar, orientar, transmitir e captar clientes, ok? Então, assim, por que que existe isso? Eu quero saber isso. Por que eu não posso atuar no mercado? Ah, porque o mercado faz assim, ok, mas não Mas pode ser basicamente eles diferente? colocam isso que é pra você não levar cliente, né? Sendo muito transparente, sendo Para não verdadeiro. levar cliente, Eles ok. podem escrever as coisas mais diferentes. Mais diferentes, Mas é isso, a real é E essa. assim, e também não tem só essa, não é só essa questão de validade de cláusula. Porque validade de cláusula a gente discute ou num processo ou na arbitragem, ok. Mas existe uma coisa mais importante, talvez, do que isso, que é a pressão no dia a dia do agente autônomo, que é o pior. Uhum. Ah, mas você assinou. Mas eu te mandei por e-mail, você viu, você leu, você concordou. Então, assim, essas cláusulas, elas são ruins também por conta disso. Porque fica ali um poder de barganha ali no... Às vezes o assessor pensa, não, mas peraí, eu não posso sair de jeito nenhum. Então, ele fica com medo. E aí pode levar uma insatisfação, uma frustração. Tem gente que, sei lá, desiste de ser assessor por conta que ficou com medo ali do sócio majoritário, que estava negociando essas cláusulas. Porque está negociando no fim, não é o dinheiro, é o direito à liberdade É que ele verdade. tem. Então é algo muito sério, inclusive está na Constituição, por isso que tem essas discussões. Então, assim, tem que ser algo muito bem feito, lido com calma, também discutido ali com os majoritários, para que de fato a pessoa consiga ser o melhor assessor, gerar comissão, gerar, né, enfim, que ela possa ganhar muito dinheiro com isso também. Mas até ter um amadurecimento desse discurso e tudo, acho que ainda vai mais um. E mais um o tempo. não compete, na verdade, você sabe falar muito mais sobre isso do que eu, obviamente. Mas o não compete, na verdade, ele vem de um mercado que é de cargos estratégicos, na Isso, verdade. Né? É uma coisa que, assim, ele era um diretor de 10 anos de casa Isso. da Natura, por exemplo. E ele teve acesso a várias informações que realmente, se ele for para uma Ele vai outra aplicar o competição, a Boticário, know-how, sei lá, vai aplicar o know-how e vai invalidar vai invalidar tudo que foi feito há 10 tudo que anos foi na feito há 10 Natura. anos. Então, assim, porque os acordos de sócios, contrato social também, tá pensando muito na figura da empresa, da preservação da empresa, da produção intelectual da empresa, do know-how, das estratégias, vírgula, etc. Então, não compete, ele surgiu de fato desse mercado, que é o mercado, gente, vamos proteger aqui o nosso know-how? Ninguém no mercado tá fazendo isso, a gente de fato é diferente de tudo. Então, de fato, se eu negocio um diretor, ele vai levar todo o know-how para outro. Agora, às vezes, um sócio minoritário, 5%, 0,1%, será que Que será inteligência que talvez que ele tá assim? levando? Ele nem participa do boarding. né? Assim, será que é necessário? E o ruim é isso, fica ali no dia a dia, nos corredores, essa pressão, não compete. Mas é que eu acho que os escritórios acharam no não Enfim. compete e no não solicite a forma de segurar clientes e segurar profissionais para que eles não levem clientes, basicamente, né? E nem levem outros profissionais, né? Basicamente é isso. Porque se a gente for ver a cláusula de não compete, o que ele tá... como você falou até aqui no evento, na imersão, né? O que ele tá ganhando em troca por isso? Porque se você tá indo para... Eu tinha um cliente que ele tava saindo com essa cláusula de não compete. Foi a primeira vez que eu ouvi falar dessa cláusula. A gente não tinha acordo de sócio no escritório, era muito pequeno, a gente era quase um coworking ali. E a gente tinha essa dificuldade de realmente manter as pessoas ali. E um dia, esse cliente pegou e me falou assim, Ricardo, tô saindo da empresa lá, então eu não vou, por enquanto eu não vou ter mais entrada de tanta grana assim, porque eles vão me manter durante 2 anos. Aí eu falei, como assim manter? Ele falou, eles vão me pagar um salário né, durante 2 anos para que eu não exerça em outro mercado e tal, em outra atividade. Aí eu falei, pô, mas isso, você sabia disso? É assim mesmo? Ele falou, não, eu sabia. Se caso viesse a sair, eu ficaria 2 anos. E aí depois de 2 anos eu posso voltar. Eu falei, nossa, mas aí você perde tempo de mercado, né? Aí ele falou assim, não, mas
tudo bem, porque eu tô trocando essa liberdade pela grana que eu vou receber. E hoje o não compete dos assessores, que é assinado, você não recebe nada. Aí não dá. É tipo, ó, 2 anos, 3 anos. Porque a pessoa vai viver do quê? Né? É só pra não competir mesmo. É o que você falou. É quebrar as pernas. É. É pra invalidar uma pessoa, basicamente. E o não solicite é de que o cliente não é seu, você não pode levar. Eu já vi não solicite, vamos dizer assim, entre aspas, um pouco mais justo. Que ele assinar assim, 50% dos seus clientes você pode levar. 50% fica. Eu falei, beleza. Mais justo. Pelo menos mais justo, né? Eu não solicite que ele não quebra as pernas da pessoa. Porque tem essa discussão de quem é o direito da titularidade da comissão. Exatamente. Então, se não decidir isso, enfim, cada um ficou fazendo ali. Tem alguma outra cláusula que a gente não compete, não solicite, que você vê que é a do não aliciamento, né? Do não aliciamento de sócio e equipe. E aí você tá tirando a liberdade da pessoa de se associar. Porque eu posso me associar a você. Eu posso me tornar sócia de quem eu quiser. Então, você, novamente, você está negociando uma liberdade. A gente só negocia aquilo que a gente tem. Ou seja, se você assinou, é porque antes você tinha, agora você não tem mais. O não aliciamento, ele fica lá como o quê? É não alguma coisa? Não, é não aliciamento. Não aliciamento mesmo. Porque a galera tá querendo saber sempre. Tem outros nomes aí, já que você falou do não compete, não solicita. Mas fica como não aliciamento lá. Não aliciamento é de sócio e equipe. Que alguns escritórios também vêm retirando, porque... né? Por que não, né? Sim. Por que não? Isso é muito louco. Infelizmente, os contratos eles ficam muito leoninos pro lado do E era do pra dono. não ser, né? Porque é uma sociedade. Exato. Era pra não ser, né? Mas é que aí, igual o próprio Thiago tinha falado aqui na imersão, né? Que o monopólio, ele é ruim ou é bom? Pra quem? Né? Acho que a pergunta que vem, é ruim ou é bom, tem que vir o pra quem depois, né? Que é pra quem? Pô, quando a gente vê contratos leoninos assim, pra quem que é bom? Pra quem tá no controle, né? Isso, e é bom. Tá é bom. Totalmente tem que ser isso daí pra ele, porque ele fala, cara, isso daqui eu tô me protegendo. Só que o minoritário, ele não tem como se proteger, porque, ele não tem informação, 2, ele não tem peito pra questionar, pra enfrentar. E ele fala assim, pô, vou assinar agora e depois eu vejo. E uma coisa que, de contrato que eu aprendi e que eu compartilho com todo mundo, é que você tem que fazer o contrato agora, já pensando na sua saída, no divórcio. No dia ruim. É muito ruim fazer isso, é muito estranho fazer isso, né? Mas quando você entra no escritório, hoje, pela facilidade dos assessores, eu vejo que os assessores simplesmente chegam, tá vindo de engenharia, médico, tal, não sei o quê, olha só para os 20 mil reais no mês que ele pode ganhar. Sim, ele pode ganhar até 100, mas só que quando ele assina o contrato, ele não entende ou não faz vista grossa por ele mesmo pela ansiedade, né? Isso. Quando ele deveria consultar uma pessoa externa, né? Acho que como você, por exemplo. Para ver qual liberdade que ele tá dando. Ele tá, de fato, ele tá negociando as liberdades dele. Antes de finalizar, então, eu queria até ver o que você acha disso. Tem algumas formas, hoje, o contrato social do agente autônomo, você tem que... Todos os assessores, né, porque eles estão como sócios, né? Então, por eles estarem como sócios, eles têm que assinar toda a mudança que tem. Isso, Eu já vi umas loucuras. Que, até adiantando já, minha opinião é essa, né? Mas enfim, eu já vi os contratos que, assim, tem um contrato social, e aí eles vão lá e ao invés de dar pra todo mundo assinar, porque demora, né? São 200 sócios, né? Que são os assessores, demora pra passar de mão em mão, tem gente que tá no Amapá, tem gente que tá em São Paulo. É verdade. O que eles fazem, então? Eles têm 2 formas, né? E aí, uma que eu já vi é assinar eletronicamente. O que é ok. Que é ok. Válido. Porque a pessoa lê e fala, vou assinar. Hoje e tem o outro que ele dá o direito. E procuração, né? Procuração. Ele assina aquela procuração que é dando direito à vida. Se a pessoa comprar um carro, ele consegue assinar comprando um carro no nome da pessoa. Bom, eu vou te perguntar, eu acho que a resposta é meio óbvia, mas o que você acha disso? Se você já viu algum problema com isso? Primeiro, a procuração, né? Está otorgando os poderes para alguém decidir em seu nome, né? Você não é obrigado a fazer isso. Ninguém é obrigado a nada, né? A não sei que esteja lá na lei falando que você tem que fazer alguma coisa. Enfim. E a procuração, ela pode ser revogada a qualquer momento. Pode ser revogada. Agora,